aqui. Se você não viu nenhuma das outras biografias, é só acessar o nosso canal Balaio Literário. Lá você vai ter acesso a todas as biografias. Todos os dias nós postamos no Balaio. Não esqueça, no YouTube, Balaio Literário. Se inscreva se você não for inscrito e compartilhe entre seus amigos e irmãos. É muito importante para nós. Hoje vamos falar de Richard Baxter, o pastor aprovado. Muitos foram ministros ingleses, escoceses e americanos. Os 8 buscaram purificar a igreja da Inglaterra de todos os vestígios e rituais e costumes papistas. Conquanto vários deles tenham permanecido na igreja anglicana, presbiterianos, congregacionais, batistas, surgiram com esse movimento. Para isso, combinavam piedade e disciplina com o desejo de reformar a maior parcela possível da igreja e da sociedade. Eles estavam interessados em ensinar e pregar apenas segundo as Escrituras, extraindo delas um padrão para a devoção pessoal, com ênfase na conversão e no viver experimental e adorar ao Deus Trino segundo a Escritura. Eles tinham uma literatura em comum, doutrina evangelística e devocional, com ênfase homilética e experimental, e no seu conjunto as obras dos puritanos compõem a mais extensa biblioteca de teologia prática que o protestantismo possui. A maior paixão dos puritanos, conforme diz a primeira pergunta do breve catecismo de Westminster, era glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Então nós, congregacionais, nós somos oriundos dos puritanos, que foi um movimento que surgiu basicamente no século XVII, para poder purificar a igreja, principalmente a igreja estatal, a igreja anglicana, e outros movimentos separatistas, independentes. Por isso que nós, no começo, fomos chamados de independentes. Nós estamos diretamente ligados à reforma protestante. Daí onde vem a nossa história dos congregacionais. Richard Baxter, de 1600 em Shropshire, alguma coisa assim, na Inglaterra. Ele foi o único filho de Beatriz e Richard. Segundo suas palavras, aos 15 anos, a leitura de um livro evangelístico abriu o amor de Deus diante de mim, conferindo-me uma apreensão mais vívida do mistério da redenção. Quanto me sentia grato e devedor a Jesus Cristo. Ele era autodidata e não teve a oportunidade de estudar nas grandes universidades inglesas. Como membro da Igreja da Inglaterra, Baxter foi ordenado diácono pelo bispo bispo de Rochester, John Torborgown, alguma coisa assim, um nome complicado, em 1639. Foi pastor em Bridgnorth em 1639 e 1640. E vigário adjunto em Cadmaster, de 1641 a 1642, servindo a igreja de Santa Mary. Trabalhou como capelão de guarnição do parlamento em Coventry em 1642 a 1645 e também no regimento de cavalaria comandado pelo tenente-coronel Edward Valley de 1645 a 1647 durante a Guerra Civil. Ele chegou a pregar diante de Oliver Cromwell, o Lorde Protetor da Inglaterra. Por causa da saúde frágil, ele deixou o exército. Foi nessa época que Baxter escreveu O Descanso Eterno dos Santos. Uma vez recuperado, retornou ao pastorado em Cadmaster. Ele ficou lá de 1647 a 1661, onde realizou um dos mais impressionantes trabalhos na história da igreja. Também participou da Conferência de Savoy de 1661
ao lado do maior teólogo da época, John Owen, antigo vice-chanceler da Universidade de Oxford. Para quem não sabe, John Owen era também um pastor congregacional. Depois de expulso da Igreja da Inglaterra, ao se recusar a assinar um infame ato de uniformidade que obrigava os ministros puritanos a usar a liturgia anglicana nos cultos, outros 12.000 ministros saíram pelo mesmo motivo. Ele foi morar em Londres, no período de 1662 a 1691. Ainda que descrito como um presbiteriano, era favorável a um episcopado sinodal. Mesmo proibido de pastorear, continuou escrevendo e pregando, sendo por causa disso aprisionado 3 vezes. Porém, não reassumiu um cargo pastoral. Casou-se com Margaret Charlton em 1662 e ela faleceu em 1681. E Baxter faleceu aos 76 anos em 8 de dezembro de 1691. Apesar de ter convivido com doenças constantes, Baxter era homem de diligência incomum, sendo autor de cerca de 150 livros. Suas obras mais conhecidas são O Pastor Aprovado, em 1656, que descreve como os pastores devem cuidar primeiramente de si mesmos e depois do seu rebanho. Inclui também orientações práticas para lidar com os problemas do pastor, ao ensinar e guiar a igreja. E Convite para Viver, de 1658, que vendeu milhares de exemplares na época e tem sido considerado por muitos o melhor livro sobre conversão cristã já escrito, pois consiste num apelo sincero e cheio de argumentos aos não convertidos para que se voltem para Deus e recebam sua misericórdia. Baxter é considerado o autor que mais escreveu entre os escritores teológicos britânicos. Seus livros estão cheios de zelo evangelístico para com os perdidos, piedade genuína e um desejo de trazer a reconciliação às divisões dos cristãos em seus dias, buscando ser um pacificador eclesiástico. Essa é a história do grande Richard Baxter, que estamos lendo nesta tarde. Um abraço aos irmãos que estão aí nos acompanhando. O Face está ok? Que aqui deu uma paradinha. Tá ok. Tá ok? Deixa eu ver aqui se vai voltar mais. Isto, tá tudo ok aqui, voltou um pouquinho. Isto. Um abraço aos nossos irmãos que estão aí ligadinhos. Maria Lúcia Xavier, Danúbia, Deus abençoe a vida de vocês. Saudades de todos. Estamos falando hoje sobre Richard Baxter. Cademaster, em Yorkshire, era uma aldeia com aproximadamente 2.000 habitantes adultos. E, ao que parece, quase todos se converteram sob o ministério de Richard Baxter. Ele os encontrara como um povo ignorante, rude e libertino em sua maior parte, e que praticamente nunca tinham ouvido uma pregação séria entre eles. Mas seu ministério foi admiravelmente abençoado. Quando iniciei meus labores, dei atenção especial a todos quantos estivessem humilhados, reformados ou convertidos. Mas quando eu já havia trabalhado por bastante tempo, agradou a Deus que os convertidos fossem tantos que nem me restava tempo para essas observações particulares. Famílias e número considerável de pessoas ao mesmo tempo. E se achegaram, eu nem sabia como. Eis o retrospecto sobre o que estava acontecendo. Usualmente a congregação vivia cheia, pelo que tivemos de construir 5 galerias depois que ali cheguei. O templo abrigava cerca de 1.000 pessoas sem as galerias. Nossas reuniões particulares também eram muito concorridas.
No dia do Senhor não se via qualquer desordem nas ruas, mas podia-se ouvir uma centena de famílias entoando salmos e repetindo sermões quando passava pelas ruas. Em poucas palavras, quando ali cheguei pela primeira vez, havia cerca de uma família em cada rua que adorava a Deus e invocava o seu nome. E quando saí dali, em algumas ruas, em quaisquer de seus lados, não havia uma única família que não louvasse ou que, por meio de sua piedade professa e séria, não nos desse esperança de sua sinceridade. Quando organizei entre eles conferências pastorais e catequese, houve bem poucas famílias em toda a cidade que recusavam vir e participar. Baxter as convidava para visitarem-no em sua casa. Poucas famílias encerraram sua visita a mim sem verterem alguma lágrima, ou parecendo ser candidatos sérios à vida piedosa. A prática de Baxter consistia em fazer visitas catequéticas às famílias com o propósito de tratar espiritualmente de cada uma delas. Ele visitava 7 ou 8 famílias por dia, 2 vezes por semana, a fim de acompanhar todas as 800 famílias de sua congregação a cada ano. Primariamente, eu as ouvia recitar as palavras do catecismo. Ele usava o breve catecismo de Westminster, e então examinava as respostas quanto a seu sentido e finalmente exortava as famílias com toda a capacidade de raciocínio e veemência, a fim de que tais estudos resultassem em sentimento e prática. Eu passava cerca de 1 hora com cada família. Seu testemunho quanto ao valor dessa prática é enfático. Alguns homens simples compreenderam com competência o corpo das doutrinas teológicas. Alguns deles mostravam-se tão aptos nas suas orações que poucos ministros os igualavam. Um grande número deles era capaz de orar em forma muito louvável com seus familiares. Sua atitude mental e a inocência de suas vidas, todavia, ainda assim eram mais dignas de louvor do que suas habilidades. Os mestres de piedade séria, geralmente tinham mentes e posturas humildes. Aproximadamente 600 pessoas se tornaram membros em plena comunhão sob o seu ministério. Escrevendo em 1665, ele diz que, a despeito da intensa pressão exercida contra eles por causa de seu testemunho evangélico durante anos, desde que os deixara, nenhum só deles, até onde tenho ouvido dizer, desviou-se ou esqueceu-se de sua retidão. Ele relatou sobre esse período o seguinte: preciso dar esse testemunho fiel quanto àqueles tempos, pois, pelo que eu soube, onde antes havia um pregador útil e piedoso, depois havia entre 6 a 10 deles. E considerando várias localidades, conjecturo que havia um aumento proporcional de pessoas deveras piedosas, onde os ministros tinham excelentes aptidões e vidas santas, buscando o bem das almas, sendo totalmente devotos, dedicando o seu tempo, forças e bens a este fim, não considerando como demasiado qualquer preço ou custo. Houve muitos convertidos a uma piedade séria. Deus abençoou tão maravilhosamente os esforços de seus fiéis e unânimes ministros, que não fora por causa da facção dos prelatistas e por causa das facções dos sectários levianos e turbulentos, juntamente com alguma preguiça de muitos que estão no ministério, não fora por causa desses impedimentos, a Inglaterra estaria já bem perto de tornar-se uma terra de santos, um padrão de santidade para o mundo inteiro, o inigualável paraíso na terra. Nunca tão boas oportunidades para santificar uma nação foram perdidas e espezinhadas, como se tem visto ultimamente nesta terra. Ai daqueles que têm sido a causa disso. O que aconteceu nesse período foi uma obra da graça tão profunda e poderosa quanto o grande avivamento ocorrido na Inglaterra e nos Estados Unidos, um século depois. O grande pregador anglicano George Whitefield
escrevendo um artigo em 1743 sobre sua visita aqui de Master, disse sentir-se grandemente reanimado ao descobrir que um doce sabor da doutrina, das obras e da disciplina de Baxter permanecia até sua época. Olha que coisa, né, fantástica sobre a vida deste grande homem de Deus chamado Richard Baxter. Esse é um testemunho de um inglês, como ele fala aqui, se toda a Inglaterra fosse assim, né, infelizmente hoje a Inglaterra está envolvida, né, num pior, talvez o pior momento, né, da sua história. Não falo com relação à pandemia, estou falando com relação à espiritualidade, onde muitas igrejas fecharam, onde as pessoas não creem mais em Deus, onde eles não buscam mais, né, a piedade cristã. Talvez, quem sabe, nessa pandemia também seja um motivo para sacudir alguns países, tanto o nosso, né, como os outros, como a Inglaterra. Richard Baxter. Baxter tinha em alta conta o ministério pastoral e, em seu entendimento, as prioridades do pastorado seriam pregar o evangelho, ensinar as escrituras e pastorear as almas. Sua expectativa era que, se Deus reformar o ministério, estimulando os pastores aos seus deveres de modo zeloso e fiel, o povo certamente será reformado. Todas as igrejas permanecem ou caem, conforme o ministério permanece de pé ou cai. Não em termos de riquezas ou grandiosidades mundanas, mas em conhecimento, doutrinário e experimental, no zelo e na aptidão para a sua obra. Portanto, ele se dedicava ao ministério de duas maneiras complementares: sermões regulares, um a cada domingo e terça-feira com 1 hora de duração, e encontros pastorais semanais para discussão e oração, nos quais ele recapitulava o sermão do domingo anterior e livros evangélicos, além de uma catequese pessoal sistemática de pessoas de todas as faixas etárias. Para Baxter, o ministério ou os ministros devem pregar sobre as questões eternas, como homens que sentem o que estão dizendo, mostrando-se zelosos conforme as questões da vida e da morte o exigem. E ele mesmo pregava como alguém sem a certeza de pregar novamente. E como um homem morto a homens mortos. Ele insistia: um ministro deveria tratar com cuidados especiais o seu próprio coração, antes de dirigir-se à sua própria congregação. Pois se ele estiver frio, como poderá aquecer os corações de seus ouvintes? Portanto, dirige-te especialmente a Deus, perdendo-lhe vigor. Leia algum livro que te desperte e anime, ou medite sobre a importância do assunto sobre o qual queres falar, e sobre a grande necessidade das almas de tua gente, para que possas pregar impulsionado pelo zelo do Senhor. Em seu entendimento, constitui um inquestionável dever de todos os ministros da igreja catequizar e ensinar pessoalmente todos os que são entregues aos seus cuidados. Isso significa 6 coisas. As pessoas deveriam ser ensinadas nas doutrinas centrais e essenciais da fé cristã. Estas doutrinas deveriam ser ensinadas de maneira mais edificante e benéfica possível. Neste processo de aprendizagem deveriam ser usadas orientações, exames e instruções pessoais. Esta instrução pessoal é recomendada pelas Escrituras e pela história da igreja. Todos os membros da congregação devem ser catequizados e ensinados, e esta obra tomará considerável tempo dos ministros. Como ele realizava essas entrevistas particulares? Peter White resume uma série de conselhos práticos a partir do trabalho catequético de Baxter. Primeiro, justifique o encontro. Depois, fale com as pessoas individualmente, em um cômodo separado ou a uma pequena distância do restante da família, mas não fique sozinho em um cômodo com um membro do sexo oposto para evitar escândalo. Depois, verifique o que eles aprenderam do catecismo. Escolha 1 ou 2 assuntos importantes e veja quanto
eles entendem a esse respeito. Comece com o que obviamente diz respeito às suas vidas, por exemplo. O que você pensa que acontece com as pessoas quando elas morrem? Sobre o que nosso coração deve estar alicerçado? Evite perguntas difíceis ou dúbias. Faça de tal forma que eles possam entender o que você está dizendo. Não pergunte o que Deus é. O que é Deus, por exemplo. Mas o que Deus é. Ele é feito de carne e sangue como nós? Se eles não entenderem, ajeite a resposta numa questão facilitante, subsequente, de forma que eles precisem responder apenas sim ou não. Se eles realmente não puderem responder, não force-os. Dê você mesmo a resposta. Continue com um pouco mais de ensino apropriado e suas capacidades. Se você pensa que eles não são convertidos, explore gentilmente o assunto com eles. Por exemplo, você sabe como o Espírito Santo faz a fé clara e amacia nossos corações? Você já provou isso? Se eles parecem não convertidos, traga aos seus corações um senso de suas condições. Conclua mostrando o nosso dever de crer em Cristo e use os meios da graça. Antes de sair, justifique novamente o tempo gasto e expresse estima por o terem dado. Mantenha um bom registro das visitas em um livro. Seja sensível à sua maneira, às idades e estágios das pessoas, e facilite seu entendimento. Dê comprovações escriturísticas ao que você ensina. Prepare e ore com antecedência. Faça-o amorosamente. E se eles estiverem em dificuldades, dê dinheiro para aliviar sua pobreza. Olha que conselhos interessantes, né, que Richard Baxter fazia com seus irmãos. Vamos lá. No Instagram, Raquel, está ao vivo, estão acompanhando. Sim. Diga aí, por favor. Quem está acompanhando é Cristina Santana, Zenóbio Marques, Cristiano Soares, que dá um oizinho assim, Cristiano Soares. Amém. Deus abençoe os amados irmãos que estão aí também no Face. Nosso irmão Aldemir, um abraço. Shirley, Bianca, Maria Lúcia, Josiane Rodrigues, muito obrigado pela atenção. Mais uma vez, se você não viu as demais biografias, procure nosso canal Balela Literário, se inscreva no canal se você não for inscrito e compartilhe com seus amigos e irmãos. Hoje estamos falando sobre a vida de Richard Baxter. Vamos lá. Por causa do peso do trabalho e também de doenças, os cristãos passaram a visitá-lo em sua casa. E nenhum deles jamais recusou tal convite. Ele disse: encontro mais sinais externos de sucesso com aqueles que vêm do que em toda a minha pregação pública. Considero os benefícios e o conforto do trabalho, tal que agora eu não os trocaria por todas as riquezas do mundo. Os pastores deveriam ser dedicados também aos estudos. Se conferirmos a razão, a memória, ao estudo, aos livros, aos métodos, às formas, etc., o lugar que merecem, com sujeição a Cristo e ao seu Espírito, descobriremos que em vez de abafarem o Espírito, são imprescindíveis em seu devido lugar. De fato, esses são os meios que precisamos se esperamos receber a ajuda do Espírito. Olha que coisa interessante também na vida de Richard Baxter. Embora ele não tenha sido formado, em nenhuma universidade, ele com certeza prezava os estudos, a leitura, o gosto pelos livros. E ele diz que esse deve ser também um dever de cada ministro. Portanto, como J. Parker descreve, os pastores deveriam ser, para mencionar o título original do livro, o pastor aprovado de Richard Baxter, reformados. Ele estava querendo dizer com isso que os pastores seriam pessoas revivificadas, que através de sua pregação, ensino e exemplo, deveriam ter uma rica compreensão de Deus, sólido conhecimento doutrinário, afeições dirigidas a Ele,
um contínuo ardor pela devoção, mais amor, alegria e firmeza nos alvos e prioridades cristãos. O pensamento teológico de Richard Baxter é uma estranha mescla teológica, como escreve Bick e Pederson. Embora em geral tenha estruturado sua teologia ao longo das linhas do pensamento reformado, frequentemente se inclinava para o pensamento arminiano. Ele desenvolveu sua própria noção de redenção universal, o que ofendeu os calvinistas, mas reteve uma forma de eleição pessoal que ofendeu os arminianos, num esforço deliberado de acomodação ecumênica. Baxter ensinava que a morte de Jesus Cristo foi um ato de redenção universal, penal e vicária, embora não estritamente substitutivo, em virtude da qual Deus estabelece uma nova aliança, em que oferece perdão ao pecador penitente. O arrependimento e a fé, que são formas de obediência a essa aliança, não a justiça salvadora a que a vocação eficaz induz e a graça preservadora sustém. Mas, como Bick e Pederson concluem, essas doutrinas errôneas não estão muito presentes numa primeira leitura dos escritos devocionais de Baxter, os quais são elaborados principalmente para incentivar a santificação do crente, antes que para ensinar teologia. Parece que esta foi uma decisão deliberada de Baxter, pois o que ele queria enfatizar em seus trabalhos pastorais é o que, em nosso tempo, C.S. Lewis chamou de cristianismo puro e simples. Em seu programa de ensino, ele diz: aquilo que eu lhes expunho e, com toda insistência, procurava imprimir em suas mentes era o grande princípio fundamental do cristianismo contido na aliança batismal deles, ou seja, um correto conhecimento, fé, sujeição e amor a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, bem como o amor para com todos os homens e a harmonia na igreja e uns com os outros. É preciso muito tempo para explicar o verdadeiro e proveitoso método do credo, a doutrina da fé, a oração do Pai Nosso, aquilo que desejamos, e os 10 mandamentos, a lei da prática. O tratar desses assuntos fornece matéria adicional para o conhecimento da maioria dos que se professam cristãos. E uma vez feito isso, eles precisam ser levados adiante, não ao ponto de deixar os mais fracos para trás, mas sempre ensinando o que é subserviente aos grandes pontos da fé, da esperança e do amor, da santidade e da unidade. Noções essas que precisam ser constantemente inculcadas, como o começo e o fim de tudo. Bem, finalizando, Baxter nos desafia a entender, ensinar e lutar por aquilo que é âmago da fé cristã. A mensagem bíblica sobre ruína, redenção e regeneração. O que deveria nos levar a entender que o senso de unidade e diversidade no corpo de Cristo deveria estender-se às outras igrejas que também confessam esta fé evangélica básica. Estas comunidades devem ser vistas como congregações companheiras na Igreja Universal do Nosso Senhor, pois em suas palavras, em coisas essenciais, unidade, nas não essenciais, liberdade, e em todas as coisas, caridade, ou seja, o amor. O que Richard Baxter propõe aqui é que muitas vezes as igrejas da sua época se achavam mais santas do que as outras e até mesmo diziam que algumas, por obedecer a certos detalhes, não eram de fato de Deus. O que Richard Baxter diz aqui, irmãos, tenhamos cuidado. Tem doutrinas centrais, tem doutrinas que são inegociáveis, como a questão da expiação, da santificação, da própria salvação em si, mas tem doutrinas que são secundárias. Cuidado para você não julgar o outro. E essa frase aqui, que geralmente é atribuída a Agostinho, é muito conhecida. Em coisas essenciais, unidade. Se tiver unidade nas coisas essenciais, beleza. Nas não essenciais, liberdade. Cada um veja como de fato deve proceder. Como, por exemplo, comer ou não carne de porco, batismo por imersão, aspersão, coisas desse tipo. Então,
aí cada um vai seguir a sua liberdade, porque não é essencial para você se tornar cristão. E também ele diz, e acima de tudo isso, né, esteja o amor. É uma grande lição que Richard Baxter nos ensina e nos propõe nessa tarde. Amém? Muito obrigado pela sua participação para conosco. Deus abençoe sua vida, sua família, guarde você e os seus queridos de todo mal, e que possamos passar por essa quarentena o mais rápido possível, que a gente volte, não é, a nos congregar pessoalmente, a termos essa comunhão, a participarmos juntos da ceia do Senhor e tantas coisas que precisamos entender. Eu sei que faz muita falta, muita gente, mas temos um pouco mais de paciência, né, porque os dias ainda serão um pouco mais longos do que pensávamos, mas que no tempo certo estaremos voltando para a glória de Deus, ok? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar nesse instante por todos em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esses momentos que passamos em Tua presença, por mais este homem de Deus que aprendemos sobre a vida dele, Richard Baxter. Ajuda-nos, Pai Santo, a sermos fiéis assim como ele, a buscarmos, ó Deus, edificar a Tua igreja, a evangelizar mais, a pregar mais, a fazer cada vez mais a Tua vontade. Perdoa as nossas falhas, Senhor da glória, e nos ajuda, Senhor, em nossa caminhada. Abençoa cada um que está assistindo, aqueles que vão assistir depois, e que o Teu nome seja em tudo engrandecido e honrado. É assim que oramos, já com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção, quero convidar também para estar conosco hoje, de 8 às 9, em nossa devocional da família. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora.